Olá, meus queridos, como vão vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um Beatles School Audio Show e... Não, hoje eu tô a fim de aparecer. Vamos ver! Olá, meus queridos, como vão vocês? Em 2013, descobriram as fotos que a Yoko Ono havia tirado ali em julho de 1969 durante as gravações do álbum Abbey Road, né? E eu vou contar para vocês hoje como foi a primeira vez que os quatro Beatles e suas esposas foram assistir a primeira versão do Get Back feita pelo Michael Leidson-Hogg no dia 20 de julho de 1969. Acabou que deu ruim. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School. Vamos lá que hoje tem história pra caramba. Olá, meus queridos, antes da gente começar o nosso lindo vídeo de hoje, eu gostaria de contar para vocês que foi confirmada a minha presença na Galeria do Rock em São Paulo no dia 26 de agosto. Vai ter dois eventos lá. Um, eu vou vender meu livro, onde as pessoas podem comprar meu livro para dar de presente. Se você já comprou, compra de novo, né, para dar de presente para alguém, porque vai ter dedicatória, a pessoa vai querer tirar foto comigo, pode tirar foto comigo. As pessoas querem me abraçar, pode abraçar, desde que não seja por trás, que me dá um arrepio, né? Mas vai ser um prazer muito grande encontrar esse monte de Beatlemaníacos que tem em São Paulo. Vai ser um prazer muito grande. A gente vai ter ali, vai ter um evento onde que vai ter a venda do livro, papapá e tal, né? E as pessoas vão poder comprar e tal. E depois vai ter um evento, acho que é no 6º andar, não sei, que é um local grande, onde que eu darei uma palestra com o espetáculo de Gilvan Moura, One Virgin Naked, né? Eu tô zoando, meus queridos. Eu tentei conversar com o pessoal da Galeria do Rock dessa possibilidade de eu realmente estar naked, mas eles proibiram de acordo com algumas leis lá e tal. É foda. Mas zoeira, meus queridos, eu vou lá e vou contar muita história dos Beatles, né? Uma coisa que eu criei, né? Um mini show ali, tal. E depois ali vai abrir para as pessoas poder fazer perguntas, poder interagir. Vai ser um barato. Vai ser um dia Beatles, vai ter gente tocando música lá dos Beatles e um grande prazer que eu fui convidado pelo grande Luiz Lennon do Cavern Club, o fã-clube mais antigo do Brasil. O Luiz Lennon, ele montou esse fã-clube mais ou menos em julho de 1957, quando o John Paul se encontraram. Ali ele já fez o fã-clube, né? Tô zoando, meus queridos, tô zoando. Né? É antigo, mas também não é tanto, porra. Né? Mas aí é um prazer muito grande, o Luiz me convidou, e eu vou porque vai ser do caramba. Né? Mas vamos contar o que estava acontecendo, meus queridos. Depois eu conto mais. Eu vou fazer uma live, vou contar para vocês. Meus queridos, ali por volta de julho de 1969, quem estava trabalhando ali, quem trabalhou em junho e grande parte de julho, foi apenas, desculpa eu acabar com a sua infância, como dizem, né? Mas apenas o Paul, o George e o Ringo trabalharam realmente ali no Abbey Road nesse período, né? O John, ele sofreram um acidente de carro, né? Tanto é que ele tem uma cicatriz aqui assim, é só você ver foto ali, depois que ele tira a barba ali, mas ali por volta de 1971, na época do Imagine, e também no Lost Weekend, dá para ver uma cicatriz ali, né? Que foi aquela batida de carro que ele deu quando ele foi visitar os parentes lá em Edimburgo, né? Ele passa ali por Liverpool com a Yoko Ono, vai encontrar algumas tias. Muita gente pensa, ele foi lá na casa da tia Mimi. Não, meus queridos, a tia Mimi já morava em Bournemouth, sei lá, era uma casa que o John comprou para ela em 1965. Então a tia Mimi ficou morando no sul da Inglaterra, ali perto do mar e tal, que era o sonho dela, né? Então aquela casa ali em Mendips, né? A famosa Mendips ali em Menlove Avenue, a casa já tinha sido... Eu posso estar enganado, não sei se o John Lennon ele pagou o restante da parte ali que a tia Mimi, isso é o falecido marido, tio George, que morreu lá em 55, né? Acho que ele acabou de quitar tudo ali e tal, e ele comprou essa outra casa para tia Mimi, mas ele tinha outras tias que moravam em Liverpool, então ele foi levar a Yoko para conhecer e depois ele subiu para Edimburgo, lá na Escócia, né? Então ele vai, apresenta lá a Yoko Ono para todo mundo e tal, aquela coisa toda. Quando ele desce, ele bate com o carro e o Julian sai voando pela janela. Zoeira, cara, zoeira. Mas aconteceu nada com o Julian, não. Mas se não me engano, a menina Kyoko, filha da Yoko, se machucou. A Yoko Ono também tomou uma porrada na testa, né? E o John teve esse corte, parece que ele bateu com maxilar no volante do carro que ele tinha alugado, né? Mas... Porra, Marilu. Bola de piano. Então, o que aconteceu?
Ele faltou ali. Então o Paul, o George e o Ringo trabalharam. Continuaram trabalhando. Eles gravaram You Never Give Me Your Money, gravaram Octopus Garden, gravaram Here Comes the Sun, Something, né? E tudo isso sem o John Lennon, mas tudo isso sem o John Lennon. Muita coisa ali do que viria a ser The Long One, que é a música ali, que é o grande medley ali do lado 2 de Abbey Road. Muita coisa foi trabalhada ali apenas pelos três. Mas aí o John Lennon volta, né, cara? E a primeira coisa que foi acordada ali foi: a gente vai assistir a primeira edição aqui, que o Michael Litzerhog ligou para ele e disse assim: ó, o filme está pronto, né? O filme era, meus queridos, 1 hora a mais do que você conhece como Let It Be. Ele tinha 1 hora a mais daquilo ali, né? E aí, porra, aí aproveitou porque o George Harrison e a Patsy eles levaram o pai do George, o Harry, e sua mãe, né? O Paul e a Linda grávida pra cacete, né? A Meryl já tava quase saindo, né? E o John e o Yoko, né? E o Ringo, né, cara? Então eles foram assistir ali no cinema, numa sessão privada, né? Vale lembrar, meus queridos, que a última vez que eles conversaram sobre o Get Back tinha sido em maio, né? Porque em maio, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque eu acho que vale a pena contar essa história. Por falar nisso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu recebi de um grande amigo meu, o Akawan, que ele sempre me dá um presente bacana, o Akawan. Eu adoro ele me deu esse disco de ouro aqui do Let It Be, né? Ele é um cara um grande amigo meu. E ele há algum tempo, ele comentou comigo sobre um livro que ele estava lendo, que ele falou assim: velho, é o melhor livro que eu já li sobre o Paul McCartney, né? Porque é um livro completamente assim, sem ser lá como McCartney as letras ou Many Years From Now, que é uma coisa assim quase, né, oficial, né, e tal. É legal a gente ver um jornalista, uma pessoa contando a história. Então ele me presenteou com esse livro. Eu não sei se vocês conhecem, é o McCartney Legacy. O autor é o Alan Cousin e Adrian Sinclair. Esse aqui é o volume 1, que vai ser uma trilogia. Esse aqui é de 1969 até 1973. E ele comprou para mim, ele voltou recentemente da Inglaterra e falou assim: velho, eu vou levar um para você, porque você tem que ler esse livro. Eu já comecei, e realmente eu apelidei de uma forma bacana de o Tuning do Paul McCartney, da carreira solo dele. Então eu acho que nada se compara, nada se compara. Por exemplo, eu estou lendo aqui sobre como é que ele fez o McCartney, o primeiro McCartney, o McCartney One, que a gente chama hoje em dia, né? Maravilhoso, né? Então eu estava lendo uma parte nesse livro aqui que casei com esse assunto de hoje, né? Em maio, aconteceu uma coisa muito chata para o Paul McCartney, né? Vocês sabem, eu já contei diversas vezes para vocês, que o Paul ele decidiu ali que quem ia tomar conta das coisas dele seria o cunhado e o sogro, né? O John e o Lee Eastman, né? Que era da família da Linda, né? Mas os outros três assinaram com o Alan Klein, uma coisa que eu sempre ficou na minha cabeça. Assim, por quê? O John até entendo, porque o Alan Klein, meus queridos, ele jogou um pagode na orelha da Yoko Ono logo no primeiro encontro, que até mostra no Get Back. O Peter Brown chega e fala pro John: o Alan Klein tal, tá aí e tal. Então eles vão ter uma reunião com o Alan Klein. O George Harrison quase que cai. O Paul vai nessa reunião, né? Mas o Paul vai embora dessa reunião, a história conta. E o John fica sozinho com o Alan Klein e com a Yoko Ono até 3 horas da manhã ali na Apple. E o Alan Klein estudou muito bem ali as finanças dos Beatles, as histórias dos Beatles e tal. E o Alan Klein era muito esperto, né, cara? Ele atacou. Como que o Alan Klein pegou o John Lennon, né? Através da Yoko. A Yoko ficou apaixonada por ele, porque ele prometeu: não, vamos fazer uma exposição, que a sua arte é maravilhosa, a gente vai fazer uma exposição com a sua arte, eu vou pegar fundos e tal, para poder fazer e tal. A Yoko Ono ficou feliz, e Yoko Ono feliz, John Lennon feliz. É simples assim, meus queridos. Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que o Alan Klein fez foi aconselhar os Beatles uma coisinha. Os Eastman avisaram ao Paul o seguinte: os parentes do Brian Epstein lá, os herdeiros do Brian Epstein, que era seu irmão Clive Epstein e sua mãe Queenie, porque o pai do Brian morrera um pouquinho antes dele, né, ali em 67, eles queriam vender, porque eles estavam achando os Beatles muito doidos, né? Então eles queriam vender para poder pegar o máximo de dinheiro possível. Então o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi oferecer principalmente ao John e o Paul, porque eles venderiam essa parte de 25% da NIMS, e dentro disso aí estava Another Songs, que eram as músicas de Lennon e McCartney, e alguma coisa do George ali e tal. Então, quando foi oferecido,
o Alan Klein achou que eles não deveriam comprar. Mas aí os Eastman viraram e falaram que talvez seria uma boa ideia comprar aquilo ali. E aí o Alan Klein, de birra, não sei o que foi, começou a falar assim, não, eu acho melhor esperar um pouco, né, mas é uma boa ideia, porque se vocês comprarem, vocês vão dominar e ter 51%, né, e aí o controle é todo de vocês, né, mas nisso, o Leo Grade da ATV já estava bisoiando, por quê? Porque uma parte era do Dick James, né, e o Dick James era um grande amigo do Leo Grade, desde lá da época da Segunda Guerra Mundial, quando o Dick James era cantor e tal, então o Leo Grade lá fez os contratos dele e tal. Então, meus queridos, o que aconteceu foi que os Eastmans acharam que o Paul não deveria comprar. O Alan Klein começou a achar que deveria comprar. Mais uma confusão. E aí ninguém decidiu o quê? Acabou. Que o Clive vendeu para a ATV, né? Que mais tarde venderia para a Sony, aí depois teria Michael Jackson jogado, mas décadas depois. Então o que aconteceu? Quando isso foi colocado na mesa ali na Apple, porra, todo mundo ficou desesperado. Assim, porra, a gente perdeu a oportunidade, para que a gente foi confiar nos Eastman? Mas aí aconteceu uma coisa muito chata. Os Eastman falavam com Alan Klein que seria um movimento tanto quanto agressivo, comprar aquilo ali, papapá, e umas miudezas lá que eu não entendo. E aí, o Alan Klein vai e joga na cara dos Eastman. Eu não sei para que vocês estão tão nervosos, porque o Paul tem comprado ações da Northern Songs faz tempo. Aí, meus queridos, o John Lennon falou, como é que é? Aí o Paul falou, ué, eu tinha dinheiro, eu ia aplicar meu dinheiro onde? Eu comecei a comprar ações de uma coisa que é nossa. Mas o John achava que aquilo ali era 50-50, meu irmão. E não era, o Paul já tinha um pouco mais, né? E aquilo ali quebrou muito a amizade entre o John e o Paul. O negócio já estava azedando. Aí você imagina, né? Ali o Paul McCartney fala que naquele momento foi crucial para o fim dos Beatles, porque quando chegou em maio, como eu estava contando para vocês, o John, o George e o Ringo, o John convencera facilmente o George e o Ringo para assinar com o Alan Klein. Era uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, por que o George e o Ringo foram tão assim atrás do John Lennon e não atrás do Paul? O Paul, pelo menos, tinha pessoas da família da linda dele, né? da esposa dele, da linda dele é ótimo. Então o que aconteceu? O grande motivo foi que o George e o Ringo ficaram horrorizados que os Eastman haviam aconselhado ao Paul a comprar mais ações da Northern Songs e assim ter muito mais direito ali nas paradas. E aí o que acontece com o George e Ringo? Eles olhando, vendo que esses Eastman aí vão puxar sempre sardinha pro lado do Paul, vamos atrás do John. Então foi muito fácil para o Alan Klein pegar o George e Ringo para ele. Então, 3-1. Eu sei, o Paul sempre reclamou disso, que quando um não quisesse, a parada não ia acontecer. Podia ser filme, disco, músico, cacete. Tinha que ser os 4. Né? Mas ali, meus queridos, acabou. O John e o George Ringo falaram assim, numa empresa, 3-1, meus queridos, ganhamos. Nós vamos assinar com o Alan Klein, o Alan Klein vai tomar conta das coisas dos Beatles. Aí o Paul falou que nem fudendo. Então quando chegou maio, o Paul estava ali para poder gravar com os Beatles, ali no Olympic Studios. Nem tudo era Trident, e nem tudo era Abbey Road, e nem tudo era Apple. Tinha Olympic Studios também em Londres, né? Então eles estavam ali para gravar as sessões, né? Pá. E aí chegam os 3 junto com o Alan Klein. E aí é aquela história que o Paul sempre conta, ele contou no Anthology, né? Que eles falaram, tem que assinar aqui, porra. O Alan Klein tem que voltar para Nova York, lá para a empresa dele, lá para mostrar lá para os associados dele, tem que estar tudo assinado. O Paul falou assim, eu não vou assinar, o homem quer 20%, dá 10% para ele, pô. Nós somos os Beatles, né? Ninguém fica com 20%, quem ficou 20% da gente era o Brian, né? E aí os 3 saíram putos, meus queridos, mandaram o Paul a merda e foram embora. O Paul ficou sozinho. O Paul ficou tão para baixo, porque naquele dia ali, na verdade, não era gravação, naquele dia eles iriam junto com Glenn Jones ouvir finalmente o álbum Get Back, que foi lançado agora no box de luxo do Let It Be. Uma pena, poderia ter sido lançado avulso para as pessoas poderem comprar, mas eu acho que está aí no Spotify, caso você tenha curiosidade de ouvir, né? Então foi tudo embora, ninguém vai ouvir Get Back porra nenhuma. Aí o Glenn Jones ficou lá, e o Glenn Jones conta essa história, que o povo ficou tão deprimido, que ele ficou tão assustado com a forma que os outros 3 trataram ele, e foram embora e falaram, não vamos ouvir, mas é porra nenhuma, você fica aí sozinho. E aí o Paul ficou triste mesmo. Aí o Glenn falou assim, eu tô trabalhando com o Steve Miller aqui no outro estúdio, já que a gente não vai ouvir, eu tô agendado já o resto do dia, quer ir lá comigo? Aí o Paul foi.
E aí ele contou pro Steve Miller e pro Glyn Johns o que estava acontecendo. Né? Por isso que a gente sabe o que aconteceu naquele dia. E aí o Glyn Johns falou com ele, ó, a gente vai começar a gravar aqui e tal, e o Paul, eles apresentaram uma guitarra, quer que troca as cordas da guitarra aí pra virar pra canhoto? O Paul, não, eu vou sentar na bateria. Então o Paul sentou na bateria, e ele tocou, meus queridos, umas 9 músicas junto com o Steve Miller. As músicas foram parar no álbum dele, depois ele fez overdubs lá de backing vocals, fez overdubs de baixo, né, junto com o Steve Miller ficou com as guitarras, e depois o Steve Miller conta que ele simplesmente abriu a porta e falou assim, um abraço. Depois de praticamente ter gravado um álbum, numa tarde, ele simplesmente foi embora, que ele falou, nossa, ele estava muito deprimido, e o que ele fazia? Assim como qualquer gênio, por exemplo, como Charles Chaplin, até o próprio John Lennon, né, na depressão esses bichos trabalham, meus queridos, e produzem um absurdo, né. Mas enfim, o que acontece foi que o John sofre um acidente, né, e o George e o Ringo voltaram a trabalhar com o Paul, né? Então eles gravam ali uma boa, talvez 50% do que é o Abbey Road hoje. Eles gravam Maxwell Silverhammer, o qual o John Lennon sempre reclamou, mas ele não estava na sessão. Né? Quem estava era o George e o Ringo. Segundo os dois, foi uma sessão muito cansativa. Então quando foi chegando ali por volta de 19 de julho, o John Lennon volta, né? A volta, e o John até aquele momento ele não apresentara nada, a não ser I Want You, She's So Heavy. E também o single The Ballad of John Young, que foi lançado antes, né? Então o John já chega com Come Together, Sun King, né, e pegar lá aqueles trechos de Polythene Pen, né, o John ele não veio com tanta coisa assim pro Abbey Road, né, na verdade o John já não vinha com muita coisa. Falar nisso, aos amigos aí que ficaram putíssimo comigo, você falou com a Hard Day's Night, é só o John Lennon, caiu os outros 3, meus queridos, é só uma forma de dizer, né, cara, a verdade o John Lennon fez 80% daquilo ali, assim como o Paul fez lá 70% do Sgt. Pepper, né, cara? Sabe o álbum branco também. O próprio Abbey Road, e vamos falar de Let It Be. Let It Be, o Paul veio com Two of Us, I've Got a Feeling, e 3 singles. Get Back, Let It Be e The Long and Winding Road. O que o John Lennon veio? Ele veio com Don't Let Me Down, que não aparece no álbum, mas deveria. Né? Ele veio com Dig a Pony, e ele veio com uma música já falecida, que eles ressuscitaram, chamada One After 909. Se você falar Across the Universe, eu vou pedir pra você sair do meu canal e nunca mais aparecer, que eu tô zoando, brincadeira. Mas aí, meus queridos, o que rolou? Eles foram assistir o filme. Aí eles alugaram um cineminha, vamos assistir e tal. O John Lennon tava com aquela roupa preta que ele aparecia na capa do Hey Jude, na última sessão de fotos do... O John Lennon coloca os pés pra cima, onde é que ele vai, né, cara? Que coisa esquisita, sentar assim com a bunda aberta, uma coisa feia, né, cara? E junto com a Yoko Ono ali, a Yoko Ono com a faixa na testa, que ela deve ter tomado, ela devia estar com um galo do tamanho do... né? E aí, o George foi, aí o George com o pai dele, a Patsy, né, e tal, foram assistir, o Ringo foi também, o Paul e a linda grávida, o Ringo fumando lá dela, desgraçado. Mas aí, meus queridos, eles assistiram uma boa, tal, porra, o negócio era, ou seja, o Let It Be hoje deve ter o quê, 1h30, ele devia ter 2h30, né, mais ou menos isso aí, Marilu. Aí eles assistiram. Todo mundo jantava, vamos jantar. Aí foram jantar com o Michael, olha aí, foram no restaurante, o Michael Leitzenhock estava com a esposa dele ali, né, o Paul sem barba, Joca linda ali, né, o John ali, as fotos foram tiradas tudo pela Yoko Ono, de vez em quando ela dava a câmera olha aí, ela dava a câmera para outra pessoa, tira a fotinha minha aí também que eu quero aparecer, que eu quero acabar com os Beatles, zoeira. Aí o que aconteceu? Tiraram as fotos todas ali e tal, chegou no dia seguinte, o Michael Leitzenhock recebeu um telefonema do Peter Brown. Peter Brown, it's okay. Aí o Peter Brown virou para ele e falou assim, eu tô aqui com um feedback dos meninos aqui. O John e o Yoko até que gostaram. Mas os outros 3 me ligaram, mas assim, com a mesma informação para passar para você, a mesma mensagem. Tem muito Yoko Ono nesse filme. Remove essa mulher daí. E aí o Michael Leitzenhock falou, puta que pariu, de novo, eu finalmente fiz a porra da edição. Você imagina, meus queridos, porque segundo o Michael Leitzenhock, ali de fevereiro, né, depois que acaba o Get Back, de fevereiro até lá em abril de 1970, ou seja, um ano e um cadinho, ele falou que onde que ficava o local onde que ele editava o filme era dentro do prédio da Apple em Savile Row, né? O Glyn Johns ficava no Olympic Studios, mas ele ficava ali. E aí ele falou que todo dia alguém abria a porta, não gostei dessa cena, não tira, aqui, coloca essa cena aqui. Ou era o George, ou era o Ringo, ou era o Paul, ou era o John, ou era a própria Yoko Ono, coloca isso aqui e tal. Ele contou uma vez que o Paul chegou e falou assim, tem como colocar essa cena de cabeça para baixo?
Só pra ver qual é. Aí ele falou assim, até tem, pô, mas vai ficar esquisito. Ah, não, faz aí, faz aí. Aí o Michael Letzenhall colocou, pô, não ficou legal, não, para continuar seu trabalho. Ou seja, deve ter sido um inferno. Muita gente critica o Larry Bird, mas não sabe o que o Michael Letzenhall passou, né? Não foi igual o Peter Jackson agora, que pegou aquilo tudo, foi embora para Nova Zelândia, lá pro estúdio dele, e montou a parada toda, né? Segundo ele, não houve nenhum tipo de obstrução de Yoko Ono, tipo, duvido. Né, Marilu? E aí, meus queridos, pau comeu, né? Falou assim, ó, te remove aí. Ele teve que remover 1 hora do filme, né? Então foi assim, a primeira vez que os Beatles assistiram o Get Back, até esse momento chamava Get Back, né? Mais tarde, lógico, né? Ali já na virada para 1970, eles concordaram que deveria se chamar Let It Be, né? E tal. Mas aí, nesse momento, os Beatles já tinham até acabado. Mas essa é a história, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí da história do dia que os Beatles assistiram o Get Back. Grande abraço para vocês. Grande abraço para vocês. Vocês se cuidem. And